Comment ça va? Ça va bien. 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 Avec Jésus, tout 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 va bien. Letela Yesu milolo makasi. Yesu Masia azali mokonto abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kacho okolezali tokomona na miso esengo milolo pona Yesu oh banzambe bele batondi mokilo yo biso toponi zamba bibilia Yesu Masia azali mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kacho okolezali tokomona na miso esengo milolo lisusu mpona Yesu oh banzambe bele batondi mokilo yo biso toponi zamba bibilia Yesu Masia azali mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengwa papa tokota na kacho okolezali tokomona na miso esengo okoleza komona esengo ya Yesu lelo haleluya okolela na yo mama okile komba na yo mama okimubula na yo lelo okozanga na yo papa okimusala mabe na yo moyeto yazali kati nanga yazali kati nanga yazali kati nanga Mon
Viens-tu non comme alguém que vem receber. Alléluia. Amém. La lingue crie de joie na yo le Eu kaya quero que voisin seu na yo. júbilo passa do seu vizinho. Alléluia. Praise the Lord. Aleluia. Wow. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. La lingo kanga misolo bananzambe. Quero que tu feches os olhos dizendo ao Na Senhor. yepo na rencontre. Eu vi para o encontro. Nzambe na lembi situation. Senhor, eu estou cansado desta situação. Tindelanga liloba. Envia-me a sua palavra. Yawe tindelanga liloba. Senhor, envia-me a sua palavra. Bem amado, eleva a sua voz e peça ao Senhor. Lelo na ye. Pai, eu vi. Nzambe Pai, na yete. eu não vi como de costume, mas hoje eu vi diferente. Seigneur, fongola destinée Pai, glorieuse. abra o meu destino glorioso. Yawe tiko pangusa maya Pai, miso nanga. enxuga minhas lágrimas. Kolela prendre soin Que lelo o meu choro cessa hoje. Ezwa suka lelo. Que cessa hoje. Fongola lisolo nanga. Senhor, muda a minha história. Est-ce que moto moko azosambela? Alguém está a orar a Deus. Est-ce que moto moko alinga zwa rencontre? Alguém quer ter o encontro. Loba na nzambe kolo. Fala, Pai. Libota nanga eza na besoin A minha liloba. família precisa da palavra. Dis seulement un mot. Senhor, fala somente Et uma mon palavra. serviteur sera guéri. E o seu servo será Nazaka sarado. na besoin liloba moko. Pai, preciso de uma palavra. Business nanga tambola Senhor, que malamu. meu negócio prospera. Nazaka na besoin liloba Preciso moko. de uma palavra. Santé nanga ezala Que a minha rétablie. saúde seja Nazala besoin restabelecida. liloba moko. Senhor, preciso de uma Yawe palavra. voyage nanga ezwa Que minha makolo. viagem aconteça. Zambe. Senhor, Tindelanga liloba. envia a sua palavra. Tindelanga liloba. Envia-me a sua Au palavra. nom Em nome puissant de Jésus. poderoso de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Éternel Père, au nom de Jésus. Pai eterno, em nome de Na ye Jesus. liboso na yo, Na sua korekomande presença peuple na venho maboko na yo. deixar este povo nas suas mãos. Nzambe tika liloba na Pai, yo. deixe que sua palavra Ebima kolo. saia, Pai, Ezala lokola kisi. como remédio Oyo ye pona kopesa traitement na que bavi ya veio bato. para tratar a vida do seu Babeli povo. babika. Que os doentes serão Bakangami curados. bakangolama. Que os oprimidos Confirmer a sejam solo livres. teme ya lelo na Que vi ya moko na moko. acreditamos que esse tema Teme será ya lelo confirmado na etrouve vida de cada expression na vi ya um. moko Que na esse moko. tema acha expressão na Enandimeli vida de onzambe. cada um. E acredito em Ti. Lolenge tokoteleza lolenge torobima. Não sairemos como entramos. Molio mostrant toujours absolu Espírito Santo contrôle. toma controle Du début absoluto jusqu'à la fin. até o fim. Au nom de Jésus. Em nome de J'ai Jesus. ainsi prié. Assim orei. Amen. Amém. S'il vous plaît, tovandi Por lokola favor, baroi sentemos como barene. reis e rainhas. Alléluia. Amém. Na tombeli oboye malamu. Desejo-te bem-vindo Na troisième service na biso. nesse terceiro culto. Topambolami na premier culte. Fomos abençoados no primeiro. Topambolami na deuxième Fomos culte. abençoados ao segundo culto. Certainement troisième culte. Certamente o terceiro culto também. Ozozala béni au nom de Serás Jésus. abençoado em nome Alléluia. de Jesus. Amém. Nakoki kobanda boye te soki na tondi nzambe te oyo Não apesi posso nga começar privilège sem agradecer a Deus que me deu o ya privilégio koniata liso etumbelo oyo de pisar mais de novo esse mpe na altar. tondi papa na nga na E ndako agradeço ao meu malgré son pai de casa, absence apesar da sua mais ausência. aza wakati na Mas biso ele na está molimo na ye aqui no alleluia espiritual. nzambe apambola biso Que o Senhor nos abençoe. nakoki komata te na ngai moko Não posso subir por si mesmo. molimo oyo eza kati na tata na O nga Espírito que está no meu Pai ekoevre kati na nga na vai ntongo na lelo operar em mim nesta manhã. alleluia Amém. praise the lord Aleluia. yo mpe malgré bamultiple Tu occupation também, apesar de múltiplas ocupações, odispose temps na yo disponibilizaste seu tempo mpo na koya na esika oyo para nzambe vir neste apambola yo lugar. au nom Que de Deus te jésus abençoe em nome Amen. de Jesus. Amém. tozokende shilo Rapidamente vamos e para toza na Chilo. cinquième rencontre na biso pré E shilo é o nosso quinto encontro pré-Chilo. fo yeba shilo eza nini Deve saber o que é o wana silo. tozokende shilo Assim que vamos para fo Silo. yeba shilo eza nini Saber o que alleluia é o silo. Amém. shilo ezali rassemblement annuel Silo é congregação anual
Il y a peuple en do Zambie. povo de Deus. Zamba recommanda que Bishop David Oedepo. Deus recomenda ao bispo David Yakomema peuple Oedepo na ye na ngomba. levar o seu povo no monte. Alléluia. Amém. Mbala moko na mbula. Uma vez por mês. Tozoya Shilo po na nini? Nós vamos a Tozoya Chile Shilo po porque tozwa ba possession na vamos biso. para ter posse nossa. Alléluia. Amém. Possession ya moko na moko oyo ekangamaki. A posse de cada que estava Il presa. faut ozwa yango na Tu Shilo deves oyo. receber neste sino. Alléluia. Amém. E na ye koyebisa moko na moko na biso. Eu vi dizer a cada de nós. Na yebi oui. Eu sei sim. Ntango nyonso toyaka église. Cada vez que vemos para a igreja. Tozomona kaka toyembi Só estamos a ver, viemos, dançamos, cantamos. Ah, mais il y a des problèmes parmi nous. Mas há problemas ao nosso meio. Il y a d'autres personnes à esa waza malades. Os que estão aqui doentes. Azomela bakis. Estão a tomar E remédio. malade yango docteur alobi E a esimba te. doença o doutor disse que não vai dar certo. Mosusu pa aza na ba problème na Outros também famille. têm problema na família. Moyen ba régler yango eza Não te. tem como serem tratados. Azolala te na butu. Ele não dorme de Nyonso noite. wana eza ba problème. Tudo isso são problemas. Amen. Amém. Mais tongo na lelo. Mas nesta Zala na manhã, kondima na nzela tenha liloba. certeza através Nzambe da azopesa palavra. okimia na O Senhor kombo na dará-te Yesu. paz em nome de Rencontre yo Jesus. kosala na Este Nzambe. encontro que terás Nzambe com Deus, azofongola lola Ele pona yo, au abrirá nom de o céu a Jésus. seu favor em nome de Jesus. Alléluia. Amém. La louange O louvor facilite facilita l'accomplissement de la prophétie. o cumprimento da profecia. La louange O louvor ezo faciliter facilita kokokisama ya o lisakoli. cumprimento da La profecia. prophétie. A profecia Eza ba oracle, ba parole são oráculos, venant du palavras ciel à notre faveur. dos céus a nosso favor. Ezo ya na maloba ya masina monoko ya basali na Nzambe. Venha na boca dos servos de Deus. Bien-aimé liloba soki ekiti Bem ya amado, Nzambe. quando a palavra de Deus é liberada, Ezongaka te soki eboti não nanu volte mate. sem dar frutos. E ebele ya bato ti lelo bazozela accomplissement ya maloba ya mosali na Nzambe ya ane oyo. E muita gente espera do cumprimento da palavra do servo de Deus neste ano. L'autoroute d'alliance. Rodovias da aliança. Jusque là, Até aqui, nanu ba expérimenter yango não te. Pona experimentaram. bato mosusu ekomi siloga Para pona outros bango. tornou-se L'autoroute lema. d'alliance. Rodovias da Mais nanu aliança. azwi resultat Mas na ainda yango não te. tem resultado disso. Alléluia. E Amém. yango wana ezosala ekweyisa kondima É ya por bato isso faz mosusu. baixar a nossa fé. Ezosala ke bato mosusu Isso batiki faz com que bonzambe outros abandonaram à cause fé. ya manque ya Por accomplissement ya causa prophétie. da falta de cumprimento Mais da liloba ya profecia. Nzambe ekosala Mas a te. palavra não mente. Ntango liloba Nzambe Quando a ekiti. palavra de Deus desce, C'est-à-dire Dieu quer ye dizer, moko asangaje. Deus ele mesmo está Aza envolvido. sim- Bible elobi aza A nsima ya Bíblia diz que maloba está na ye atrás da sua palavra mpona akokisa para yango. a cumprir. E okokamwa E vai se maravilhar. sanza oyo ekosila Este te. mês não Likambo terminará. oyo ezalaki A difficile mpona yo situação que era ozozwa complicada solution nango na para nkombo ti na vai Yesu. ter a solução Na em yo nome que de amen, Jesus. na yo te. Não ouviu o seu ozozwa amém. solution nango na Vai nkombo na ter Yesu. solução em nome de Jesus. Yango moni toza wana Por mpona isso, kolua Nzambe. estamos aqui para louvar Toza wana Deus. mpo toningisa Estamos trône ya aqui para mexer o seu Toza wana trono. mpo toprovoke Estamos aqui para présence ya Nzambe. provocar a presença Et de la Deus. louange E o louvor eza moko ya bamoyen é dos meios oyo Nzambe a disposé na que o faveur na Senhor biso basain. disponibilizou a nosso favor Então, vencedores reconnaître mon para nene, reconhecermos sua Ntango grandeza. tozolue Quando nós louvamos, tozocrée nós atmosphère criamos uma atmosfera presença da dele. presença de Deus afin que chaque para situation que négative na bavila cada biso situação na nossa vida elongwa. seja tirada. elelo E hoje, na mwa ntango moke em poucos minutos, tokokota pratique vais likambo no ezozwa entraste solution na abatido, nkombo vai na Yesu. receber solução em Oui. nome de Jesus. Sim, baprometaki biso bayebisi biso fomos prometidos que kita lelo o culto de teme hoje, nango ezali o tema é: l'éternel combattra pour nous. o Senhor militará por nós. Amen. Amém. Nzambe akobunda mpo na yo. O Senhor pelejará por ti. nalingi Eu quero opersonalize yango. que tu personifica isso. Amen. Amém. kotia yango mpo na voisin na yo Não te. coloca para o seu vizinho. oye mpo na voisin na yo te. Não vieste para o nalingi seu vizinho. opersonalize yango. Personaliza isso. L'éternel combattra pour O moi. Senhor combaterá para mim. Alléluia. Amém. Et certainement nzambe abundela yo. E certamente vai pelejar por ti. tofongoli babible na Exode chapitre 14 verset 14. Abre a sua Bíblia, Êxodo 14:14. ebele ya bato lelo Muita gente hoje baza na baexpérience na vie. tem experiências na Malgré vida. l'intelligence na bango. Apesar da sua Malgré inteligência, ba relation na bango. apesar dos seus Malgré mbongo na relacionamentos, bango, apesar de mais sua bazo finança, souffrir. mas estão a Bazo sofrer. souffrir pourquoi? Estão a sofrer por quê? Satan a déjà Porque continué. Satanás já entrou. Alléluia. Amém.
le diable est animé avec colère. O diabo desceu com raiva. Nalobi na première qu'il Eu falei no primeiro nous sommes culto les Bantous, que nós somos bantu, peuple noir. o povo negro. La sorcellerie est A réelle. bruxaria é real. L'envoûtement est O réel. encantamento Le é monde real. des ténèbres est O tellement mundo das organisé. trevas é muito Jour et organizado. nuit, le diable Dia e noite o travaille. diabo trabalha. 24 heures sur 24 Mas heures, le diable 24 horas sobre est 24, en mouvement. ele está movendo. Alléluia. Amém. Et ce que tu as distraction. E se tu colocares distração, pode ser inteligente, mas estás atrapalhado, não tens nada. Você é bonito, mas é solteiro. Você é inteligente, mas não tens promoção. Rien ne marche. Nada Il y a funciona. stagnation. A vida de estagnação, fracasso. Alléluia. Amém. Et l'auteur nango eza E le diable. autor é o diabo. Yango nzambe atali Por alobi isso te. Deus olhou e disse: Il faut não, nakita. eu devo descer Pona bunda, pona para peuple. militar pelo meu Et povo. bonne nouvelle les amis. E a boa nova Peuple é d'Israël. o povo de Israel. Amen. Amém. Babandai koya selon Exode 14:14 totangi. Ele caminhava de acordo com Êxodo 14:14 que Babandai estamos a ler. kokima Pharaon. Eles estavam a fugir de Pharaon Faraó. azalaki O fort. Faraó era Puissant. forte e poderoso. Alléluia. Amém. En force. Força. Azali na batamayele. Ele tinha pessoas La inteligentes. stratégie nyonso batiaki en marche. E toda a estratégia estava Pour no lugar déstabiliser le peuple para en Zambie. destabilizar o povo Mais- de Deus. Apesar disso, Ayebaki te ke não sabia que, au-delà ya mayele ya bato na além da ye, inteligência dos seus ya nguya ya servos ye Pharaon, e poder eza na dele, moto Faraó, moko azali na nguya havia likolo na alguém que ye. tinha poder acima dele. Amen. Amém. Nzambe atindi Moïse. E Deus mandou Kende Moisés, koyebisa ye. vai para falar com Alléluia. ele. Amém. À libérer peuple. Para liberar o meu Je povo. suis le Dieu É o tout-puissant. seu Deus Todo-Poderoso. Prezelo. Aleluia. Oza na nzambe atonda na nguya. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Likolo ya bakoko na bino. acima dos seus Ya antepassados, coutume na bino. do seu costume, Ya okitisme ya famille na apesar yo. do cultismo Ya da sua bonganga ya famille na família, yo. de bruxaria da Tu sua as família, un Dieu tens puissant. o Deus poderoso Oyo azokita na tongo lelo que vai mpona descer bundelo nessa manhã bitumba. para militar a seu favor. Alléluia. Aleluia. Bana Israël bakomi kolela. Filho de Israel começou a chorar. Pharaon Moisés, azoya. Faraó está Alobi vindo. garder silence. Disse, fiquem Moïse. quietos. Moisés, Nini wana nazoyoka na o que matoi eu estou a nanga. ver com meus Yebisa bango ouvidos? batambola. Diga a eles andarem. Alléluia. Amém. Et pas nzambe déjà côté bituma là-bas. A Deus ele mesmo já estava nas suas Sim, batalhas. vão murmurar. Até que estavam a Nzambe na murmurar. makanisi na ye. Deus no seu pensamento Déjà traçaki plan. que já trilhou o Comment caminho. baokota na mai. Como que vou entrar Como na vou água? destabilizer Como bango vai na casa da mãe? destabilizar o egípcio Ndenge no pe mar? oye awa. Como vieste Peu também importe aqui. la femme de la Pouco force de ta importa a famille. força da sua Peu família. importe. Pouco importa. Groupement ya famille na bino. E esse bruxaria da sua basangani família contre yo. se ajuntaram Les contra ti. stratégies ya Nzambe Estratégia de Deus eza en place lelo. está no lugar Mpona hoje. kodestabiliser Para baplan na bango. destabilizar o E plano do nasambeli inimigo. mpona yo. E oro para Ozobima ti. qu'il te oh, Vai délivrer sair au nom de deste culto Jésus. livre em nome de Jesus. Alléluia. Amém. 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Segunda de Crônica 20, 17. Vous n'avez point à combattre en cette affaire. Não tem de militar nesse negócio. Eza bino te bokobunda na makambo. Não são vocês que vão militar Alors, aqui. présentez-vous Diz, seulement. apresentai-vos apenas. Bino botelema kaka wana. Só apresentai-vos. Alléluia. Amém. Abi bino botelema kaka. Diz apresentai-vos. Le fait de se présenter O facto de se apresentar avec confiance. com confiança, Nzambe aolakisa déjà que nga déjà na kiti. Deus já mostra que já desci. Alléluia. Amém. Présentez-vous. Apresentai-vos. Abi, tenez-vous là. Disse Et apresentai-vos. vous verrez la délivrance E verão a que libertação l'Éternel que o vous Senhor accordera concederá aujourd'hui. a Alléluia. vocês hoje. Nalobi na première kilt. No primeiro Alobi, culto eu disse, vous verrez la Aqui délivrance. verão a Oh, libertação. nga Nzambe na kosala E na eu, bino. Deus, farei para Nzambe alobi vós. te bitumba. Deus não disse a Nzambe alobi combate. te na opia Não mbongo. disse vou dar dinheiro. Alobi te que Ele non. não disse Alobi que vous não. verrez quoi? Ele disse vereis La o quê? délivrance. A libertação. Le problème de Dieu pour o son problema peuple com Deus e était seu povo la délivrance. era a libertação. Amen. Amém. Oye, peut-être que tu es lié. E este aqui talvez és acorrentado. Nzambe alobi oye apona kangola Deus yo. disse vieste para ser livre. Osali bambongo, osali bambongo. Conseguiste dinheiro. Ndenge bayebela yo. Como te conhecia. Okokozala ndenge ozala. Você não poderia estar nesse nível. Nzambe abe ozana besoin de Deus délivrance. disse, tu precisas de Avant libertação. d'avoir l'argent que tu Antes as, de ter il dinheiro, te faut la tu délivrance. precisas de libertação. Balobi, Dieu prend toujours Disse que o en Senhor charge le bataille de son peuple aujourd'hui. Toma sempre em conta a batalha do seu povo até hoje. Nzambe
Deus azozwa toujours charge sempre toma conta ya bitumba ya peuple na da ye lelo. batalha do seu povo até Alobi hoje. lobi te Deus disse aujourd'hui. amanhã, disse hoje. Amen. Amém. Alobi ne craignez point na Disse partie não B. temai Alobi et ne vous frayez point. e não assustai. Demain, Amanhã sortez. saiam. Amen. Amém. Sango ya kilta lelo deje yaki. Essa notícia do culto de hoje já chegou. Ba rassuraki biso ke lelo eza kilte o nzamba obundela biso. Já nos garantiram que neste culto o Senhor Samba pelejará por lelo. nós. E Deus disse hoje. Aujourd'hui. Hoje. Lelo yango yango ye. Hoje chegou. Likambo no mato kitezozwa solution. Essa sua situação subindo e descendo vai ter solução. Amen. Amém. Malachie chapitre 3 verset 6. Malaquias 3:6. Alobi car je suis l'Éternel, je ne change pas. Disse, pois sou o Senhor e não mudo. Et vous enfants de Jacob, E vocês, filhos de vous Jacó, n'avez pas não été têm, consumés. não foram consumidos. Bino bana ya Jacob, Vocês, filhos de Jacó, nga na changer te. eu não mudei. Nazaka nzambe na watika la Eu sou nzambe. Deus de Alobi permanecerei. bomitala bino na Disse, bino. olhai entre vós. Est-ce que botumbami? Será que foram destruídos? Amen. Amém. Est-ce que boziki? Será que foram Est-ce que consumidos? bokufi? Será que morreram? Tant que bozana bon moi. Enquanto que estão Lokola vivos, bozana pema. como tem Il y a encore de fôlego, l'espoir. ainda tem esperança. Alléluia. Amém. Lokola nzamba diable Como atiki yo. o diabo te deixou, Abomi yo te. ele não te C'est-à-dire, matou. il y a des millions Quer qui dizer t'attendent. que há milhares Il que y a estão à des, sua des espera. parcelles. Há Oh, yo quintais kosombe que zozela tu yo. comprarás Il y a des estão à sua voyages. espera. Há viagens. Oh, okobima E libanda você mboka. vai sair fora do Ezozela yo. país à sua Tant que espera. tu vis, Enquanto il y a que encore de vives, l'espoir. ainda há esperança. Alléluia. Amém. Tala. Vem. Bana basi bozawa te. Mulheres estão aqui. Amen. Amém. Kobanga te. Não tema. Okulata voile te na cercueil. Você não vai ter vestido de noiva no caixão. Zambo Não. ede poza ya nzambe. Deus de Oyedepo. Será Deus Oh, nessa balite manhã. alokomi okufi. Balati Ainda so voile não é na que já kata morreste e cercueil. depois vão te meter roupa de noiva no caixão. O Não. bali nani? Vai casar quem? Ndeko kobanga banga te. Irmão, não Oyo tema. asala elaka. Aquele que deu a promessa Akosaka te. nunca mente. E ele não muda. A Bíblia nos mostra. Amen. Amém. Akosa te. Não mente. O bake basombi cercueil. Não é porque vão comprar calção, basombi vão comprar voile, bazolati so roupa de voile. noiva, vão te na kata vestir. cercueil. O bali calção. nani? Casaste Osala com quem? nini? Fizeste o quê? Okubala. Vai casar. Osa consume te. Você não é Monde ya destruída. ténèbres kosimba O yo mundo te. das trevas não te Lelo, tocará. Nzambe azobundela yo. Hoje Deus militará por ti. Yango alobi na Hébreu Por isso ele diz no 13:8. livro de Hebreus 13:8. Alobi Jésus-Christ Ele est le même Jesus Cristo é o mesmo. hier, Ontem, aujourd'hui, hoje éternellement. e eternamente. De la même manière, il a da travaillé mesma avec maneira les disciples, trabalhou com os discípulos, avec le com patriarche. patriarcas. Si les lois ont travaillé. Até hoje ele trabalha. Azo travailler na Bishop David Ele Oyedepo. trabalha com o bispo David Azo trabalhar na Oyedepo. Papa Ele Mangolu. trabalha com o Papa Azo Mangolu. continuer pe ko trabalhar Ele na continue yo. trabalhando contigo. Il est le même. Ele é o mesmo. Soki abikisaka batangi makila ti Se lelo pa curou a mulher do fluxo de sangue até hoje está baveugle curada. bazomona na Os ministère. cegos estão a ver nesse Bakufi ministério. baosekwa na Os ministério. mortos estão a ressuscitar nesta comissão. J'étais surpris. Eu fui surpreendido. Makambo nazoloba. Coisas que eu estou a falar aqui. Jésus-Christ aza le même. Jesus Cristo é o mesmo. Na bimi église. Eu saí da igreja. C'était vers 19h. Era às 19 horas. Tozala na équipe nanga bazona. Eu estava com a minha equipa tão lá. Nabima bureau. Eu saía do gabinete. Nata namoni bato ba Eu olhei, tondi vi baolela. muita gente a chorar. Mama moko akuyi na E eu se. vi uma senhora caiu no chão. Amen. Amém. Bao prier, bao Ela sala. orava, estavam a orar. Pasteur, Disseram, pastor, tomoni ba vainqueur bao sambela. nós vimos vencedores a orarem ali. Na senti ka lomo ekoti na piu. Eu senti algo penetrou em mim. Abi, o eza biloko Eu na disse, biso. essas são nossas coisas. Ekoti déjà. Entrou já. Na ye wana na Eu bima cheguei e disse, mãe, para. Matika. Para. Problème ni Qual é o akuika problema? Só caiu assim e desmaiou. Si bao benga na tali na bio. Quando chamaram, eu disse, olhei. Bilo mike. Eu disse, são pequenas coisas. Nazui mantoka na boa E eu kipa. peguei o manto, lancei. L'esprit de mort O ça. espírito da morte saia. Eh, zoga. Ei, sai, O levanta-te. nome de Jesus. Em E nome eu de como não Jesus. na- como não é na- chamas? ok, Como na- ela chama? telema. Fulana, levanta. Levantou. Amen. Amém.
Eu falei com os irmãos, vamos fugir, vamos. Era perante a igreja. Começaram a olhar a igreja. Ah, dos mágicos. Olhando agora para mim como eu estava aí. Aleluia. Amém. Il est le même Ele hier, é o aujourd'hui. mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mentiu. Ele opera até hoje. Alléluia. Amém. Déclaré. Por isso eu declaro. Malade wana na nzoto Essa doença no seu corpo a me ouvir. Crise wana zo traverser. Essa situação que Bafé está wana passando. zokende net, Esse net. negócio que está indo Libala wana zokende esse net, casamento net. que está Na coxando. déclaré. Declaro. Na manto ya tata na nga na kati ya ndako. Comando do meu pai de casa. Nalobi sala délivré na Eu tongo disse, lela. seja liberto em nome de Et Jesus. c'est là au nom de Jésus. Assim em nome de Jesus. Dieu ne peut jamais revenir d'une bataille vaincue. Deus não pode pelejar uma batalha Chaque vencida. fois que Dieu prend le A contrôle de cada nos vez que batailles, toma controle da nossa notre batalha, victoire est a nossa certaine. vitória é garantida. Dieu ne peut jamais revenir d'une Deus bataille não pode vaincue. voltar numa batalha Azonga vencida. raté. Ele não Soki volta. abundi mbala moko azwa Quando victoire. peleja uma vez tem La vitória. victoire de Jésus. A vitória Et de il y a Jesus une fois sur la- veio uma vez. Amém. Yesu akufi deux fois te. Ele não morreu duas vezes. Victoire peut kopesa A yo vitória et que te kozala une concederá fois. virá uma vez. Amém. Azonga asima te. Ele não Mpona Yesu recua abikisa para yo. vir de novo te curar. Ayaka kaka alobi prends Ele ton só lit vem et e fala, marche. toma sua cama e levanta, anda. Lazare sort. Lázaro saia. Amen. Amém. Bartimée, olina sali Bartimeu, o que é mona. que quer fazer por ti? Vê. Amen. Tikotak. Automaticamente. Azonga ate. Ele não recua. Amen. Yango moni azonga ape sima te Por mpona isso não Pharaon. recuou também para Faraó. Abeti Pharaon ke mbala mo. Ele bateu ele e ele foi. Ake kana. Ele foi para Canaã. Abibolanda nga tokei. E se acompanham-me, azonga vamos. te. Não vou recuar. Mutu nyonso azolanda vi na yo. Toda pessoa que persegue Aleluia. sua vida, amém. Kombaka ya mbala moko. Só uma batalha. Ukao. Vai Esili. cair, acabou. Nalobi nini? Eu disse o quê? Ukao. É um golpe e vai cair. Tala. Ouça. Le Dieu de cette commission est spirituel. Deus desta comissão é espiritual. Aveillera sur ba vie na biso. Ele vigia sobre Et nossas notre vidas. délivrance est E a certaine. nossa libertação é Loba na sui garantida. délivrance na nga. Fala, recebo minha Na libertação. sui yango. Recebo ela. Exode chapitre 12 verset 12 à 29. Êxodo 12 a Balobi 29. cette nuit là. A mesma noite. Na butu wana. Na mesma noite. Na butu avant Na oyawa. mesma noite, antes de virmos para aqui. Amen. Na Amém. butu avant oya dimanche A alelo. noite antes de vir neste domingo. Alobi je Disse, passerai eu passarei dans le pays d'Égypte. no país Et do je Egito. frapperai E eu ferirei tous les premiers nés du pays todo d'Égypte. primogênito do Egito. Depuis les hommes Desde o jusqu'aux filho enfants, mais jusqu'aux velho animaux. até animais. Et j'exercerai le E jugement contre executarei tous les o dieux meu de juízo l'Égypte. contra todos os Je deuses suis do Egito. l'Éternel. Sou o Senhor. Na butu ya lelo déjà nzamba lekaki. Nesta noite Deus já passou. Amen. Amém. Oyoka sango nango. Vai ouvir essa notícia. Yo ye na yo kaka. Só vieste. Amen. Amém. Oye na yo me Só makambo vieste. esalami na butu ya Mas o lelo. que aconteceu de Alobi noite? déjà na Disse, exécuté. eu já executei. Banguna no déjà oyoka Os sango seus na bango inimigos très vão bientôt. ouvir suas notícias. Alléluia. Amém. Exode chapitre 12 verset 29. Êxodo 12, 29. Alobi na kati ya butu wana. Disse na mesma noite. L'Éternel frappa O tous Senhor les feriu premiers-nés. todo L'Éternel- primogênito do Egito. Feriu. Amen. Amém. Pá. Feriu. So abetaki fimbo. Se Deus So ezalaki chicota, mbataye. se for Mais chapada, balobi, il se frappa. for o que ele feriu. Amen. Amém. Munguna O aze inimigo loko te. não é nada. Tala, omoni Vem. biso ba vainqueur. Nós vencedores. So ozofutela pa ndoki. Quando você aluga uma casa numa Salaka bruxa, bikelakela na biso faz abenga na. só as nossas encantações, ela vai te chotar. Amen. Amém. Ayebi koza Ela puissant. sabe que és poderoso. Wakaka aspersion du sang. Faz só expressão de Abimate. sangue. Não vai sair. Amen. Bayebi biso. Ele nos conhece. Mama namoni bima na lupango. Mãe, eu tô a ver, tipo, nasai tem que nini? sair. Eu fiz o quê, senhora? Sai nini? Eu fiz o Osale quê? louco. Fizeste alguma coisa. Deja nzambe no aleki. É o seu Deus que Abete passou e déjà. feriu já. Amen. Amém. Nazotala na famille na yo. Eu olho na sua nango família. wana. Quem na é? quartier na yo. No seu bairro. Na libala na yo. No seu Na casamento. mosala na yo. No seu Tika nzamba trabalho. Que beta. o Senhor fere. Tika nzamba Que o beta. Senhor Et fere. c'est là au nom de Jésus. Assim em
Jesus. Yoka. Ouça. Quand Dieu prend le contrôle de Quando nos Deus combats, toma de controle nos batailles, da nossa batalha, il nous sauve de toute forme d'assaut satanique. Ele nos salva de todo tipo de ação satânica. Quand Dieu prend le contrôle de Quando nos o Senhor combats, toma controle do nosso combate, il nous sauve de toute forme nos d'assaut salva de satanique. todo tipo de ação Então, satânica. Quando o Senhor toma nossa batalha, Wow. Azui contrôle. Ele tem o controle Ya nyonso. de tudo. Akomi ko sauver yo liboso na baso nyonso. Ele começa a parar Ba todas as chantement, ações, todo ba malédiction, encantamento, toda maldição, Maloba ya mabe ya toda bato, ba palavra mauvais negativa, sort. toda má sorte, Bambasu bazobwaka. tudo Ba que maladi está ya a lançar mabe bazobwaka. doença, tala. Alobi tanga azui Ele disse bitumba na yo. quando ele segura a nossa batalha, ele mesmo entra no campo Alléluia. de batalha. Avec Dieu, Com Deus, nous ferons quoi? faremos o Des quê? exploits. Proezas. Na sepelaka na suka E na eu, ngo. Alobi malhado no enu fim, e zekira. vamos esmagar. Omoni mpese. Vê, barata, Topesaka mpese. barata, Ko écraser. esmagar. So tseboye. Quando você Ale lá esmaga, vai, como que vai soar? Taf. Vai soar mal. Et nous écrase. E esmagarão. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Ezalaka na mwana moko. Havia um menino, Jeune sœur. uma menina, uma moça, Abanga nzambe que makasi. temia muito ao Mwana mwasi Senhor. wana bonzambe teleme ekotaki. Aquela moça tinha tanta divindade Habite. nela. Ela disse não. Mama na ye azalaka ndoki. A sua mãe era bruxa, não E na kati ya sabia. réunion bamama déjà balie bato E na na reunião da makelemba. bruxaria já comeram tudo como que Abotaka mwana chiquila. moko ya mwasi. Só tinha uma menina. Ayebisi alobi E mwana disse para ela, minha filha, baderange nga balobi il faut para me incomodar, yokeka. tu Naboma deves yoka. ir também, devo te matar. Mama bipwani. A Abi filha na disse, landoki. por quê? Abi, Disse, "Ei, eu sou mamã." bruxa. Ei, mãe, Ozala ndoki. você é bruxa Abi, afinal. kasika ozala Disse, sim, sou bruxa. baosenga yo. Então te pedir. Abi Disse, Nga nakufa jamais. eu morrer nunca. Amen. Amém. Mama abi bon. A mãe disse, tá bom, Nga nakopesa yo te. eu não posso te entregar. Na butu De noite, toya vamos vir. na 0 heure. Às 0 horas, Omona 10 pc baobi. vai ver 10 barratas a saírem. Amen. Amém. Abi tokufa na kombo te. Ela disse, não vamos morrer Tokufa na nzete com te. vassoura, Na nem lipapa com te. vara, nem com chinelo. Na nzete ya liboka. Mas com pilão. Hein? Com pilão. Na 0 heure. Com pau de Serra pilão. bondela. Quando começou a orar às 0 horas, estava só ali a orar. Bubu. Só de repente, Antala bo 10. viu 10 baratas Bazoya. a virem. Amen. Amém. Abi OK. Disse, tá bom. Azu ya liboso. Ele pegou primeiro com pilão, Taf. bateu. Ya mibale. Pegou a segunda, Taf. bateu. Ya misato. Pegou o terceiro, bateu. 8e. O oitavo, Taf. bateu. 9e. O nono, Taf. esmagou. Ya 10e E mama o lobaki décimo, ngai nde a 10e. mãe já sinalou, eu sou a 10ª. Mwana nga koboma ngai te. Minha filha, não me mata. Kanisa nyonso nga nasala Lembra por tudo quanto fiz Nga na por oya ti. muta suka. Eu vou vir a última. Mwana pabi mama na nyonso sala na bomo A, te. mãe, a filha disse, mãe, com tudo que Amen. fizeste, não vou te Ntango matar. nzambe azwi bitumba no na Quando o maboko. Senhor toma a Azui sua batalha controle em ya conta, nyonso. tem controle de tudo. Amen. Amém. Ya 10e. E a 10ª Abi non. disse, não, Yo você faut que ka. deve ir também. Tof. Pegou pilão, bateu. Amen. Amém. Et comme il lobi na tongo matanga quartier De mo. manhã, óbito E todo compris na bairro, lupango na bango. incluindo no seu quintal. Amen. Amém. Pasteur na banga tunye. O pastor perguntou, Abi bongo sei bongo bomi. fizeste assim, mataste tua mãe? Abi pasteur. Disse, pastor, So inatika kie. se eu lhe deixar Suka assim, suka lingaka lianga ka. e aí mesmo só me comer. Amen. Amém. Suka suka. E aí mesmo só. Alors na lingaka na tia Então, eu feka queria na mesmo só bitumbango. parar com essa batalha. Loko nzambe déjà Como kotaki. Deus já Feka. revelou, eu queria acabar com isso. Yango moni ba combat na biso zo Por isso sila lelo. nossos combates estão a acabar Mawa na hoje. moto oyo alinga yo te. E ai daquele que não te ama. Mawa na moto oyo akanga Ai vina yo. daquele que prendeu Lelo. sua vida hoje. Tokobete neni. Vamos lhe bater como no pilão. Yo moko sala na tof. Faz ainda tof. Aolala lelo. Vai dormir hoje.
Amen. Amém. Alléluia. Amen. Comment faire maintenant? Como fazer agora? En sorte que Dieu prenne le contrôle de nos Com batailles. que Deus assuma nossas batalhas. Comment faire en sorte Como que Dieu fazer prenne le contrôle de nos batailles? Para que o Senhor assume nossas Tout batalhas. ça, la nini pour Nzamba O soit que contrôle. fazer para que o Senhor tome Il y a controle bitumba na biso. das nossas batalhas? Il y a liboso balobi, nous devons avoir l'expérience de nouvelle naissance. Primeiramente, devemos ter a experiência do novo nascimento. Prouvé. Comprovado. Nouvelle naissance. Novo La nascimento. nouvelle naissance. O novo Être nascimento. né de nouveau. Ser nascido Se de novo. consacrer à Christ. Se consagrar Se em Cristo. donner ta Se vie à entregar, se dedicar a Cristo. Tant que Yesu aza te na bomoi na yo, Tal que okomi Jesus vulnérable é. na maboko ya Satan. Tal você também é vulnerável à mão de Tant que Satanás. diable aza présent, Como o diabo está Yesu aza presente, te kati na yo. Jesus está em ti, O matoki ta vie na yo eza querendo eloko te. como não sua vida Très bientôt tem na auto sala vitória. délivrance ya mwana moko ya 15 ans. Eu acabei de fazer uma libertação de uma menina de 15 Abi anos. pasteur, Disse pastor, nde naza boye. como outro Nga nde aqui, munhu abetaki tia na nga libota po akufa. eu que Tia Gana na dei o biwa. pilau na cabeça da minha tia para morrer. A sua tia gritou. Tia lobi heureusement dadi A jour tia on ala na disse, gêne personnel ya nga moko. felizmente eu dormi de jejum Abani pessoalmente. oganga azosambela. Ela começou a gritar, Mwana a orar. azorevele yango E a lelo. menina revelou hoje Makambo esalama déjà o que ka. aconteceu há tempo. Un enfant de 57 Uma ans menina de peut 5, déstabiliser 7 ta vie. pode Quand tu destabilizar n'as sua pas vida Jesus-Christ. quando não tem Jesus na sua vida. Alléluia. Amém. Kozala na Yesu ekoki mpo na nyonso. Ter Jesus basta para tudo. Alléluia. Amém. Ntango oza na Yesu, Quando tem okomi Jesus, racheté na Nzambe. és redimido por Tokomi Ele. racheté mpo tozala mise à part. Redimido para ser isento. Tozala na ADN ya Yesu ndenge nalobi Ter na a première. DNA de Jesus. Amen. Amém. Mutu nyonso akomi na capacité ya kozwa oyo eza kati na Yesu. Todos nós temos a capacidade de receber o que tem em Jesus. Yesu abelaka te. Jesus não Yesu adoece. abikisaka mabele. Jesus cura Accepte doentes, saka bakufi. ressuscita Alors, mortos. quand tu acceptes Então, Jésus, quando la aceita puissance Jesus, qui est en o Christ, poder que tem em Jesus, automatiquement automaticamente torna-se sua. deuxièmement balobi, nous Segundamente devons avoir disseram, l'obéissance. devemos ter a obediência. L'obéissance. A L'obéissance. obediência. A Marcher dans l'obéissance de la foi. Andar na obediência da fé. Toute obéissance Toda obediência venant de la parole, vinda da palavra, sans l'exécution, sem execução, sans l'obéissance à l'iloba. sem a obediência da Profétique. palavra profética, Et l'autre, nada. alléluia. Amen. C'est la pratique de la É a parole. prática da palavra Au travers de l'obéissance. que vem através da Que obediência, conta na que casa do conta no combate da vida. Zamba kokoloba. Deus pode Cette année, dizer, tu vas te marier. este ano vais casar, Cette année, tu vas quitter le este pays. ano vais sair desse Cette país, année, este Aux à ano la grosse. você vai ser e concebida. Amém. Balobi pratiquer Disseram, pratica a fé. Amen. Amém. L'obéissance na kati ya liloba. A obediência na Dans liloba palavra. vandi kati na yo. Quando a palavra Deutéronome senta-se em 28, ti. verset Deuteronômio 1er, 28, 3. Amen. Amém. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Se ton Dieu, en obedeceres à observant voz do et en Senhor, mettant seu en Deus, pratique tous e les colocando commandements em que je t'ai prática todo o prescrits. mandamento que eu te escrevi Aujourd'hui, hoje. l'obéité. Não é amanhã. Quand je parle Quando aujourd'hui, Deus fala hoje, l'exécution c'est a aujourd'hui. execução é hoje. L'obéissance n'est pas A pour demain, obediência c'est não é para aujourd'hui. amanhã, é para hoje. Amen. Amém. Abraham quitte la maison de Abraão ton père. saia na casa da Abraham sua a quitté. parentela, saiu. Amen. Amen. Sans discuter. Sem discutir. Nalobi na première quitte, Eu falei no l'obéissance est primeiro un culto facteur clé que a obediência qui peut déclencher é une a moisson chave que pode miraculeuse. desencadear uma dans la ceifa vie d'un milagrosa chrétien. na vida de um cristão. Alléluia. Amém. Ce n'est pas ce que nous connaissons, nous devons changer ma vie. Não é o conhecimento que Il y a mudará longtemps, a nous nossa devons vida. changer position. Não é o que vai mudar a sua Mais ce posição. que nous faisons dans Mas o l'obéissance, que nós ce que nous fizemos pratiquons dans obedecendo, o que nós l'obéissance, qui praticamos na change notre obediência, que position. muda a nossa posição. Amen. Amém. David oyedepo. David Et Edepo, si quand on a perçu yango, onde eu te dei é isso. Pastor Bagaga. Levantou os pastores gritaram, Ota, Otá, lui est sorcier. é o lugar dos bruxos. Mais il y a un canal. Mas ele via Canaã. Amona ba concession. Ele via Ma edifícios. possession, il y a Ele ba via milieu, il y a ba lieu. edifícios de lugares. Azomona temple ya Ele munene. via o Il y a grande 50 templo 000 places de assises. 50 mil lugares. Amen. Amém.
l'obéissance. Obediência. Os Os pastores Oui, retrocederam e c'est disseram, ici l'endroit, c'est ici, é aqui c'est o ici. lugar, é L'obéissance. aqui. A obediência no lugar. Abraham, donne-moi ton fils Abraão, unique. dá-me o seu único filho. Très tôt le A matin. Bíblia diz muito cedo de Abraão manhã. azimwana ye. Abraão levou seu unigênito. Azokende ngomba Ia para ya monte Morisha. Morisha. Amen. Amém. Praise God. Aleluia. Até oza bishop. Mesmo se você é Até bispo, oza évêque. mesmo se você é Até oza bispo, pasteur. mesmo se é pastor, Évangéliste. evangelista, Quand tu as la parole se tens a et palavra tu n'obéis pas à la e não parole, obedece nessa és palavra, nul sans effet. és nulo e sem efeito. Ye mon évêque azoloba. O bispo ele mesmo a dizer, Alléluia. amém, Alléluia. amém. Si tu obéis à la voix de Dieu, Se obedeceres tu à auras voz do la Senhor, do seu Deus, supériorité. terás a superioridade. La supériorité ne peut jamais venir sans l'obéissance. A superioridade nunca virá sem obediência. La A supériorité. superioridade Okokutana na bato ya mabe. vai se encontrar com homens Oba maldosos telemela. que vão Supériorité procurar na levantar libala, contra a na superioridade voyage, do casamento, na na mosala, viagem, na no affaire. trabalho, nos negócios. Amen. Amém. Supériorité. A superioridade. Okomi na niveau top. Você chega no nível alto. Ekoutaka na obéissance. Só ya vai Jehová. vir na obediência Sans da cela, palavra. posição malamu. Sem isso, nenhuma posição Troisièmement, boa bah, terás. eles me Terceiramente, Nous devons foram demeurer engagés disseram, devemos à permanecer marcher dans la engajados. crainte de Dieu. A andar no temor a Deus. Totambola na crainte ya Andar no temor a Deus. La crainte de Dieu. No temor de Deus. Genèse Gênesis chapitre 42 verset 18. 42, 18. Genèse 42 Gênesis 42, verset 18. 18. Amen. Amém. Quand on marche na crainte Quando ensemble. andas no temor a Deus, La crainte de l'éternel. o C'est le temor a Deus commencement de la é o sagesse. princípio da Nzambe. sabedoria. Quando temes Ndozo Deus, zwa bwanya. assim que terás Bitumba sabedoria. moye Satana ya Batalhas não oluka yo têm ezate. como te vencer. Amen. Amém. Job abatelamaki à O cause da Jó foi crainte ya Nzambe. protegido por causa do temor Nzambe a atie Deus. zingazinga ne O Satana Senhor lobi colocou alobi ao seu te. arredor. Ozingi ye na miraille de E Satanás feu. disse, você lhe rodeou com muralha de Quand fogo. tu crains Dieu, Quando temes tu Deus, marches na kati ya você kobanga anda no Nzambe. temor de Yeba Deus. yango oza na miraille Saiba de que feu. você tem uma muralha de fogo a seu Ezobatela arredor, libota. que protege Ezobatela família, mombongo. que protege negócio, Ezobatela que baproje. protege projetos. Sans la crainte de Sem Dieu, o temor a Deus, vie ezate. não há vida. Amen. Amém. Péché, Pecado eza eloko ya kobokola te. não é algo para criar. Amen. Amém. Eza une chose mortelle. É uma coisa que E pode bomaka. matar, mata. Nakomi nalobi, le péché était transporteur de la mort. A Bíblia diz que o pecado é transportador de morte. Amen. Amém. Et même eza transporteur à mort. É transportador de Et même morte. na liwa. Leva a Bato morte. bazobanga Nzambe te. Pessoas não temem Et Deus. memaka bango na liwa. Leva-os à morte. Amen. Amém. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. Segundo de Coríntios 15, 58. Amen. Ezomema o na kati ya liwa. Leva-te à morte. Moto azocomprendre sufi na Pessoa ye não te. entende mais. La mort que le péché engendre A morte que o pecado peut affecter gera tous les domaines de ta vie. pode afetar toda a área da sua vida. Amen. Amém. Nakomi liwa A morte oyo masumu ezomema. que o pecado Ntango leva. ezomema na masumu ezomema, Quando o oseka emema pecado na te liwa. leva, é para te levar E à ntango morte. ezomema na liwa, E quando te ezomema leva na à liwa na morte, domaine te nyonso leva ya à vie morte na- em todos os aspectos da sua vida. Amen. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Totali mwana mobali oyo. Quando nós vimos esse moço, L'homme de 38 ans. homem de na piscina 38 Bethesda, anos, na bem piscina na de piscina. Betsaida, Na Jean à chapitre beira da 5, verset piscina, 14. em João 7,14. Yesu ayebisi prends ton lit et Jesus marche. disse, lhe pega a tua cama e levanta Et e solo anda. tali kuna E bazoloba na quando vê biso. lá, a Bíblia diz, Deuxième rencontre ya mwana mobali oyo na Yesu na segundo temple. encontro desse jovem com Jesus no templo, Yesu akutani na ye na Jesus temple. encontrou-se com ele Abi, no ei! templo. Disse, ei, Yeyo ele abenge yaka. lhe chamou, vem. Abiyo Ele disse, você, yebaka yango. saiba. Jésus dit, Jesus disse, tu as été guéri. foste curado, Ne pêche plus. não peca De mais. peur qu'il ne t'arrive De point medo que acontece quelque chose de coisa pire. pior. abikosumuka lisu Disse, te. não peca mais. Deja nabikisaki yo Já te curei, nasongaka lisu hein? te. Eu não recuo. Soki osali lisu ya turo oyo Se você pecar de ya novo, mabe ekomela. o pior acontecerá.
Que não seja a nossa partilha. lisumu nyonso elingi emema na liwa Todo pecado que te levar na à morte, lakeli yango mabe na tonga lelo no de amaldiçoe Jesus isso em nome de Jesus. nayoki amen na yo te Ouvi o seu amém. alléluia. Amém. Quatrièmement balobi demeurer amoureux de Dieu. Quarto, permanece apaixonado Demeurer por Deus. amoureux de Dieu. Permanece apaixonado por Un Deus. amoureux de Dieu Apaixonado de Deus alema te não se nzambe cansa de amema Deus. nzambe na mabe Ele levou Deus nas costas. nabala Yesu Eu me casei com Jesus. banzembo wana esila Essas músicas já não cantam mais. nabala Yesu na motema na Me casei com Jesus no meu coração. amen Amém. banyatoka abo Só vão te pisar assim. amen Amém. soko oyaka na Yesu Quando você oye vem na a Yesu Cristo, você vem a okoti Cristo, département entra no soki Yesu aza departamento. nano te Se Jesus ainda yamba não Yesu. tiver, aceita Ele. amen Amém. praise the Lord Aleluia. linga nzambe Ama Jesus. tambola na nzambe Anda com Jesus. praise God Aleluia. efeka oloba na linga nzambe na nga koleka mwasi na O nga bispo fala que eu amo Deus mais do que Abi minha mesmo ma femme esposa. ayebi yango Diz mesmo ela na linga mesma nzambe sabe koleka ye. que eu amo Deus mais do que ela. abiso ekomi ntango na nga osambela na osambela Quando chega meu momento de orar, vou orar. abi na ya eglise Disse, ya Eu mangalala vi a igreja com abi na ramos. poli E eu fiquei Mangalala molhado. ekwelinga. Ramos caíram. abi nga moko Eu sozinho. na bandi olongola ngo Eu comecei a tirar. abi na linga nzambe kala Eu amei Deus há tempo. amen l'amour notre O amour amor, avec Dieu o nosso amor para com Deus. température wana bolingo na Essa nzambe temperatura de amor ekita com te Deus não pode aime baixar. Dieu de tout ton cœur Ama Deus de todo o coração. se sacrifier pour na Se ye sacrifica por Ele. Exode 23 25 à 26 Êxodo vous 23, servirez 25, 26. l'Éternel Servireis. votre Dieu, il O Senhor bénira vosso vos Deus pères, e vos abençoará vosso pão e Il vossas éloignera águas. la maladie. Afastará a doença. tina se balobi makambo ebele Até baixar, falaram Ame muita Dieu. coisa. Ama Deus. koma amoureux ya nzambe Torna-se apaixonado de Yemba ba- Deus. ntango